Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos amigos da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo e eu hoje estou começando mais um Encontro Inteligente, sendo novamente um encontro em que a minha parceria será virtual. Eu vou me basear em 2 artigos publicados recentemente numa revista técnica do MIT Technology Review. É uma publicação de uma das, eu diria assim, instituições mais renomadas no mundo, no sentido de estudos avançados, de inovação, de desenvolvimento do conhecimento humano mesmo. O MIT fica no estado de Massachusetts, mais precisamente na região de Boston, e é uma instituição realmente considerada de primeiro mundo. E olha que curioso, eles publicaram artigos em momentos diferentes. Publicaram um artigo na revista de outubro de 2023 e um outro artigo totalmente independente na revista de novembro de 2023. E olha como é que os 2 assuntos eles são muito correlatos. Então vamos seguir a ordem da publicação, e que trata da vida fora da Terra. Todo mundo aqui já certamente assistiu filmes de ficção ou já leu livros, de alguma maneira já acompanhou alguma reportagem, algum documentário que mostra a vida fora da Terra, a possibilidade de vida fora da Terra. Mais ainda, será que na evolução dos anos o ser humano irá realmente ocupar algum lugar em algum outro planeta, no espaço? Será que isso é possível? Pois bem, é claro, imagina a seguinte situação: alguém que seja lançado no espaço para fazer uma missão em algum planeta, e digamos que esse planeta seja, eu ainda estou falando aqui dentro da nossa Via Láctea, né? Dentro dos planetas mais próximos da Terra. Mas digamos que ele, usar o exemplo aqui mais típico que todo mundo cita muito, que é Marte. Digamos que a gente tenha uma missão para povoar Marte. Claro que os primeiros seres a irem povoar um outro planeta estarão isolados, terão uma série de cuidados e um ambiente diferente daquele que está acostumado na Terra. Pois bem, como é que se prepara uma pessoa, ou como é que se faz testes do que seria viver nesse ambiente? Será que a gente precisa mandar a pessoa para lá para conseguir ter essa experiência? Pois bem, saibam vocês, eu estou falando com dados de 2023, que existe uma tecnologia que já está implantada, e quando eu digo já está implantada, hoje no mundo são 20 instalações espaciais, que essas 20 instalações elas têm todo um ambiente interno que é isolado, obviamente, do exterior, que se assemelha exatamente àquilo que você está acostumado a ver em ficção científica. Instalações que são criadas para os seres humanos viverem num ambiente como se estivessem num planeta hostil, num planeta distante da Terra. Essas 20 instalações que hoje existem, algumas estão mais próximas, testando um ambiente mais próximo do que seria viver num mundo gelado como a Antártida, outros em ambientes mais secos como o deserto. Enfim, esses postos avançados, essas estações,
que estão criando aqui na Terra para esses testes, eles têm o objetivo de imitar como é que as pessoas se comportariam em Marte, na Lua, ou mesmo em estações orbitais. Você já deve ter visto em filme alguma nave que fica viajando e as pessoas ficam dentro daquela nave. Essas pesquisas feitas na Terra, em ambiente controlado, ajuda a testar inclusive questões não só de tecnologia, não só de software, mas também questões médicas, como é que o corpo se comporta dentro desses ambientes, como é que seria criar uma espécie de agricultura num lugar como esse fechado. Enfim, ou seja, seriam missões espaciais feitas aqui na própria Terra para que a gente comece, como humanidade, ter informações sobre o que seria essa vida fora da Terra. Uma coisa importante que a gente tem que registrar, e olha que incrível, ao mesmo tempo que o mundo tem guerras, brigas por território, brigas por questões religiosas, ao mesmo tempo que o mundo tem guerra, a ciência conseguiu que estas comunidades de pesquisadores desses 20 ambientes, eles comecem a trocar resultados com artigos escritos num único banco de dados, para que a humanidade possa ter acesso ao conteúdo que os cientistas e os participantes, digamos assim, os voluntários dessas instalações estão gerando. Então, note que a humanidade é capaz de superar as diferenças e é capaz de reunir num único banco de dados os resultados que cada uma dessas frentes está conquistando. E aí vem uma pergunta que é muito interessante. Será que essas instalações, né, para esses astronautas que estão em Terra, que estão simulando missões sem o custo de fazer a viagem para o espaço, será que essas instalações elas estão conseguindo gerar informações de como é a vida fora da Terra? Pois saibam que os cientistas, eles estão rastreando a um nível incrível de detalhe as alterações que ocorrem no ser humano, seja no nível de estresse, seja nas respostas imunológicas que ele tem a qualquer mudança dentro desse ambiente, e a partir daí são coletados sangue, urina, saliva, enfim, são coletados excrementos dos astronautas, que são chamados, né, astronautas analógicos, para que se possa dar andamento a esse estudo, inclusive lembrando que existe o aspecto psicológico, o comportamento que cada uma dessas pessoas vai ter, também dependendo das características do que essa instalação está verificando. Se ela está verificando a vida numa área mais gelada ou numa área mais seca, e, enfim, você tem estruturas que inclusive hoje já exploram a inteligência artificial, criando esse espaço cósmico dentro da Terra. Pois bem, agora chega em novembro e a MIT Technology Review publica um artigo muito interessante associado a essa questão de viver fora da Terra. Na Holanda existe um cidadão chamado Egbert Edelbroek. Esse cara se tornou famoso por ser um doador de esperma para mulheres que queriam engravidar.
e inclusive em torno dele houve toda uma polêmica da quantidade de crianças que ele teria gerado. Enfim, a questão aqui é que este cara ficou curioso pela curiosidade de quem está oferecendo esperma para que as mulheres possam engravidar. Ele ficou curioso se seria possível haver essa fertilização in vitro, né, que é como se chama, a pessoa doa esperma e a fertilização que é feita através de toda uma técnica médica. Então a pergunta que ele se fazia: seria possível que isso fosse feito fora da Terra? Seria possível uma mulher, por exemplo, engravidar e ter um parto normal com uma condição fora da Terra? Pois bem, esse cara se criou uma startup de biotecnologia chamada Spaceborne United, e ela tem assim como objetivo primeiro ser pioneira no estudo da reprodução humana fora da Terra. Então olha como é que se junta a matéria que eu citei anteriormente, de todas essas instalações que estão fazendo as pessoas simularem a vida fora da Terra. Mas como é que seria a reprodução? Seria possível? Será que a gravidez e o parto poderiam seguir da mesma forma como acontece aqui na Terra? Pois bem, então o nosso Edelbrock criou essa startup de biotecnologia, e ele já agora em 2024 tem no planejamento do trabalho da startup o envio de um mini laboratório em um foguete para fazer uma órbita fora da Terra, e é onde será feita uma fertilização in vitro. Ou seja, a tecnologia está a um tal nível que não será necessária a presença de ser humano. Será tudo feito com tecnologia para verificar se a fertilização in vitro vai funcionar, como vai funcionar, os parâmetros que vão estar envolvidos nessa fertilização, e a partir daí, com base nos resultados, a expectativa desta startup é gerar informações para futuros assentamentos espaciais, ou seja, futuros lugares aonde seres humanos venham a estar ou trabalhando ou vivendo num ambiente fora da Terra. E por trás dessa questão existe uma preocupação de preservação do ser humano além da Terra. E essas futuras colônias espaciais, obviamente, que teriam que desenvolver ou ter a capacidade de desenvolver um sistema reprodutivo humano para que essas colônias pudessem progredir, crescer, enfim, se desenvolver a partir de todos os aprendizados que estão em curso, sejam naquelas instalações que eu citei, hoje ainda com os astronautas analógicos, né? E, enfim, até hoje nunca aconteceu de alguém ter engravidado no espaço. Mas note que já existe agora o turismo espacial. Pessoas que têm dinheiro e pagam e vão fazer uma viagem pelo espaço. E será que, então, muito proximamente, sem mesmo ser para viver lá fora, mas será que poderia acontecer de uma viagem de turismo espacial haver uma situação de gravidez? Ou será que isso, de alguma maneira, pela pressão atmosférica, pelas condições de espaço, isso teria que ser melhor estudado? Enfim, um relatório que foi divulgado em setembro agora de 2023 pelas Academias Nacionais de Ciência, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos
aponta que quase nenhuma pesquisa foi feita sobre a reprodução humana no espaço. E esse relatório acrescenta que a nossa compreensão de como o espaço afeta a reprodução humana é vital para a exploração espacial de longo prazo e que até o momento, tem sido ignorado. Então, meus queridos amigos, voltando à nossa situação de duas matérias, como eu disse, 2 artigos bastante interessantes e correlatos. O ser humano está em um estado bastante adiantado de pesquisa do que seria viver fora da Terra. De que maneira? Criando instalações. Hoje, como eu disse, atualmente são 20, mas a tendência é crescer. Cada uma delas com as suas características de um habitat, de uma condição de vida. E os astronautas analógicos lá dentro sofrendo as consequências, digamos assim, de todas as alterações que existem no cotidiano de vida, mas obviamente sendo acompanhados de perto por médicos e cientistas. Esses nossos astronautas estão aqui entendendo melhor, nos fazendo entender melhor como é que funciona a vida fora da Terra. Mas não basta ter a pessoa ir e ter a capacidade de suportar uma vida fora da Terra, sem que nós tenhamos a capacidade também de identificar como é que seria o processo de reprodução humana nesses ambientes hostis em outros planetas. E aí surge então esse estudo que o Egbert Edelbrock está fazendo com a sua empresa, o Spaceborne United, verificando as condições e características de reprodução humana. Deve ser citado, eu vou comentar aqui que alguns anos atrás, ou alguns bons anos atrás, algumas dessas viagens com satélites, elas fizeram testes de gravidez e trabalho de parto com ratos, e tentando simular a situação da gravidez e do parto das ratas, como o que seria de diferente entre fazer esse parto na Terra ou em ambiente de um satélite. Bom, foram coletados resultados, mas não se avançou depois disso para resultados com o ser humano. E é o que o Edelbrock está tentando fazer agora. E esse mini laboratório, por incrível que vocês possam imaginar, esse mini laboratório que essa empresa dele desenvolveu para fazer isso no espaço, ele tem o tamanho de uma caixa de sapato e tem toda uma tecnologia envolvida para fazer a fertilização in vitro lá durante essa viagem do satélite. O que vocês devem imaginar bom, e quando a gente tiver o resultado, o que vai acontecer? Certamente o ser humano vai ter uma visão melhor do que é viver fora da Terra. Mas no mínimo, uma coisa é certa, e aí vamos trazer para o nosso cotidiano. Essas viagens espaciais, esses turismos espaciais, certamente vão despertar em muita gente o desejo de ter um momento de sexo. Muita gente tem o sonho de ter uma relação sexual no banheiro de avião. Isso já se tornou até clichê. Imagina se você tiver um casal numa viagem interplanetária e no turismo espacial. Aí vem a pergunta: será que numa hipótese em que haja essa relação sexual numa viagem interplanetária, será que essa gravidez é segura? Pois bem, é o que a gente vai agora aguardar, saber dos resultados
desses testes todos. Eu fico aqui com vocês, encerrando nesse instante mais um dos nossos encontros. Agradeço sempre a atenção de todos. Recomendo que acompanhem as postagens lá na plataforma Cloud Coaching, bem como todo o acervo de conhecimento dos demais colunistas, e deixo um abraço desejando saúde plena em casa e até a semana que vem. Tchau. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.